Olá, bem-vindos ao canal Direito com Elas. E você é advogado recém-formado, que está aí com dúvida de como vai fazer para ganhar o seu dinheiro, porque afinal de contas advogado não vive de luz, não faz fotossíntese. Do que nós vamos falar hoje, professora? Hoje no vídeo extra falaremos de contratos de honorários advocatícios. Acompanhe, vamos lá! A gente sabe que em caso de ferreiro espeta de pau, né? Então a gente faz contrato para todo mundo e não esquece de fazer o nosso. Então, como nós somos advogados, né? Somos pessoas responsáveis até pela vida dos outros, vamos começar a pensar em fazer o direito primeiro para nós, né? Que somos aí os responsáveis por entender do direito. Então, vou passar a palavra aqui para a professora Cristiane Furck, nossa contratualista do Direito com Elas, e a gente vai começar a conversar desse assunto que é tão espinhoso, tão cheio de dúvida. Afinal de contas, o advogado é sempre dito como um enrolão, como aquele que quer passar a perna nos outros, e nada disso. Ninguém tem dúvidas de que advogado é correto e que a gente sabe mais as leis, o que nós podemos fazer, estudamos para isso, né? Lógico, e pessoal, nada melhor do que ter um contrato escrito e deixar muito claro para o cliente quais são as suas obrigações e quais serão as obrigações do cliente. Isso é necessário para que ambas as partes tenham segurança nessa relação contratual, tanto você, advogado, quanto o cliente. E o contrato é melhor que ele seja escrito, claro. E os principais elementos do contrato, quais serão? Quais serão, professora Fernanda? Não tenho dúvida que o primeiro é saber quem que é o contratante e quem é o contratado. Então, o contratado sempre o advogado, o contratante é sempre o cliente, não é isso, professora? É isso mesmo, os contratantes serão os clientes e fique atento se é necessário incluir o cônjuge ou não, se são necessários todos os envolvidos nessa relação contratual, se, por exemplo, você está tratando de um imóvel, se todas as partes, todos os proprietários do imóvel terão que estar no contrato, mas a primeira parte são os contratantes e contratados. A outra parte extremamente importante é o objeto do contrato. E o objeto, pessoal, tem que ser muito detalhado. Então, qual é o objeto da demanda? Ou qual é a questão que você vai tratar? Porque não necessariamente precisa ser judicial, mas tem que estar muito claro no contrato qual é a sua obrigação de advogado. E se for judicial, até que fase processual você trabalhará. Então, se você acompanhará o processo até o trânsito em julgado ou se acompanhará até a primeira decisão e se posteriormente o cliente vai ter que acertar outros honorários e fazer outro contrato para que você possa acompanhar em segunda e quem sabe em terceira instância. Uma coisa que é bem importante, essa questão de você atuar extrajudicialmente tem sido uma tendência, né? A advocacia preventiva, a advocacia extrajudicial, porque hoje a gente sabe que o nosso judiciário anda tão congestionado, claro. Temos mais de 200 milhões de brasileiros e mais de 100 milhões de processos em andamento. Pois é. Então isso realmente causa um congestionamento. E o que o cliente vai querer, acima de tudo, é solução do problema. E a solução nem sempre virá. Nem sempre é litigiosa. Então você deve deixar isso bem claro no contrato com o objeto, até porque se você resolver o problema e for mais rápido, mas a solução vier do mesmo jeito, é devido aos honorários da mesma forma, né? Claro, e hoje em dia a mediação e a conciliação são formas extremamente úteis e muito mais rápidas para a solução dos processos e não são formas que necessariamente têm o mesmo custo. Agora você, advogado, vai receber os honorários da mesma forma, né? E os honorários advocatícios, como deverão ser fixados? Os honorários deverão ser fixados no contrato e poderão ser fixos, né? Poderão ser pagos previamente, poderão ser parcelados, ou você pode até combinar o pagamento numa parte fixa e outra parte no êxito da demanda. Isso se houver
um proveito econômico na demanda. E é importantíssimo que você esclareça também no contrato a diferença entre os honorários contratuais e de sucumbência, não é mesmo, professora? Vou dizer, professora Cristiana, eu já passei por cada uma no escritório, eu vou dar uma dica para vocês. Uma vez um cliente recebeu uma indenização de 10 mil e a gente processou um banco e o banco tinha pagar a sucumbência. Então, estou dando valores cheios para não ficar mais fácil de fazer a conta. E aí eu disse para ele que a guia que saiu, o mandado de levantamento, né, judicial, quando vocês virem escrito lá no andamento do processo, MLJ, é mandado de levantamento judicial, para você que é recém-formado tem dúvida disso. Fiquem felizes porque é hora de receber. É hora de receber, a parte boa do processo. Parte ótima. E aí a guia saiu com o valor de 10 mil mais os 10% de honorários, então a guia saiu de 11 mil. O meu contrato de honorários vinha escrito lá, olha, sucumbência separado dos contratados. Os honorários de sucumbência são aquele que a parte contrária tem que pagar para você, advogado vencedor. Só que, presta atenção aí no que eu vou dizer, a gente sabe que pode ter justiça gratuita nos processos. E a justiça gratuita da parte contrária faz com que ela não tenha que pagar sucumbência para você, advogado. Então, se você escrever que você trabalha só pela sucumbência no contrato, e aí você perde, a parte contrária perde, ela vai pagar só o principal, que é do cliente. E aí você não vai receber nada? Você vai lá, estou fazendo fotossíntese e ser um ser mais iluminado? Não, você tem que receber seu dinheiro. Aliás, ninguém paga a conta com amor, com abraço, com Deus lhe pague, com nada disso. Então não confundam o honorário de sucumbência, que é aquele que a parte contrária tem que pagar para o advogado vencedor, os honorários contratados, que são sempre devidos, independente do êxito ou não da causa, depender daquilo que você colocou no contrato. Claro. Beleza? E lembrem-se, os honorários fixados no contrato, os honorários contratuais, eles devem ser atualizados e existe uma cláusula que pode ser colocada no contrato em conformidade com o artigo 35 do Estatuto da Advocacia e também da tabela de honorários da OAB. Isso quer dizer o quê? A tabela é atualizada anualmente, o que significa dizer que se hoje, no dia, vamos imaginar, 10 de maio de 2017, eu cobrei R$1.000 por um determinado procedimento judicial. No ano que vem, em 2018, a tabela de honorários da ordem será atualizada. Isso significa dizer que você, advogado, que continua trabalhando naquele mesmo caso, também pode atualizar os valores. Também poderá cobrar o valor excedente com relação ao trabalho que ainda está sendo prestado. Fique atento a isso. Outras coisas que são super importantes. Ó, o cliente gosta de mudar de endereço, mudar de telefone, cada hora ele tem um celular, e aí você aí tem um dado, né, passado dele. Por exemplo, na fase de cumprimento de sentença, é o advogado que é intimado para informar o cliente que ele tem 15 dias para pagar. Aí você não acha o caboclo lá. E aí, como é que vai ser? Né? Aí ele vai falar que você que não contou pra ele, né? E aí a multa dos 10%, enfim. Então presta atenção aí. Você vai escrever no seu contrato que é responsabilidade do cliente ao mudar de telefone, ao mudar de endereço, ao mudar de e-mail, ao mudar de tudo, contar pra você. Porque senão você vai trabalhar com aqueles dados que ele colocou na parte final do contrato, né? Claro. E é importante dizer também que a jurisprudência hoje é majoritária, dizendo que a relação entre cliente e advogado, em que pese eu seja uma consumerista nata, não é uma relação de consumo. Então, isso também fica importante para você escrever lá a cláusula de eleição de foro, que pode ser o domicílio do próprio advogado, né? E não se esqueça, na cláusula que estabelece os honorários advocatícios, é importantíssimo estabelecer uma multa por descumprimento do contrato. E também uma multa no caso de renúncia, ou no caso até do cliente desistir da ação e do seu trabalho já ter sido feito. E se você quer saber mais sobre cláusula penal, pode ir lá no canal Direito com Elas, eu, professora Cristiane Furque, tenho uma aula sobre isso, dá uma olhadinha lá. E quanto à questão da prescrição, professora, como faz se o advogado não recebe? Aí vamos advogar em causa própria. Ai, emoção, você usa os seus próprios dotes para advogar para você mesmo. Ó, o artigo 24 do Código do Estatuto da OAB, ele diz que o contrato escrito é título executivo, então você pode fazer uma ação de execução independente da assinatura de duas testemunhas. Só que você tem prazo de 5 anos para fazer isso, tá?
então não perca o prazo. O direito não socorre aos que dormem, já dizia Zeca Pagodinho, né? Ele fala assim que camarão que dorme a onda leva. Então fique esperto aí nos seus direitos, que se você está indicando para os outros, você tem que saber dos seus também. Né? E esses 5 anos começam a correr quando? Do trânsito em julgado da sentença, do último ato, no caso de uma questão extrajudicial, da renúncia ou da revogação, ou no caso do vencimento do contrato. Fique esperto. Do acordo, dessas coisas todas. Ou né? da transação feita pelas partes, mas fique atento, não deixe de receber e não deixe de cobrar. É um direito seu. Isso aí. Espero que a dica seja boa. Né? E vamos aí acompanhar o canal Direito com Elas, que a gente tem sempre dicas ótimas aqui. Estejam sempre conosco, pessoal. Um beijo Tchau, tchau. e até mais. Beijo, até.